Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer o lettering do zero. Vocês já me pediram esse vídeo muitas vezes, eu nunca trouxe por aqui. Tem um vídeo super antigo, inclusive se vocês quiserem assistir pra ir rir um pouco, vou deixar linkado nos cards pra vocês verem. Então nesse vídeo eu vou ensinar a fazer o lettering com outros materiais, com a brush pen. Também vou colocar ali como fazer uma sombra. E se você quer melhorar seu lettering, esse vídeo vai ter algumas coisas que vão te ajudar sim. Mas se você quer um vídeo específico, só com dicas tipo de cores, de como deixar ele bem bonitinho assim, comenta aqui embaixo que eu trago um por aqui, viu? Não esquece do like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo que eu postar. Porque temos vídeo aqui, todo segunda, quarta e sábado, 5 horas da tarde. Já segunda, quarta e sábado, 5 horas da tarde. Agora chega de enrolação e bora começar o vídeo. Então vamos começar, gente. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês é como fazer o lettering sem ter brush pen e tal. Porque com a brush pen que a gente faz lá, as letras não se chama lettering, se chama caligrafia. A gente fala de forma errada assim. Mas enfim, o lettering a gente faz com o material que a gente tiver, quiser e tudo mais. Então, pra começar, independente do material que você usar, seja brush pen, canetinha, marca-texto, lápis grafite ou até caneta de bic, assim, a regra é sempre que a letra subir fino, com pouca pressão, ou usar a pontinha da caneta, e sempre que a letra descer, a gente vai fazer o traço grosso, fazendo mais pressão. Então essa é a regra da letra cursiva, não tem letra blocada nem nada, letra cursiva. Então, por exemplo, a letra A, aqui a gente sobe fino, aqui desce grosso, aqui sobe fino e aqui desce grosso. Mas tá bom, essa é a regra do sobe fino, desce grosso e como aplicar cada um dos materiais. Com marca-texto, com canetinha e até com caneta Bic. Eu vou mostrar agora pra vocês. O primeiro material que eu vou mostrar vai ser com essa caneta da Bic. Na verdade, essa é da Compactor. Uma caneta esferográfica normal. Você pode fazer até de lápis. E é muito fácil. Esse é o chamado fake lettering. Você pode primeiro fazer o rascunho de lápis pra depois passar a caneta, mas eu já vou direto na caneta. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai escrever a letra normalmente. Então, por exemplo, o A, eu quero escrever aqui o A, a gente escreve ele como a gente escreve, tipo, no caderno e tudo mais. Essa é a minha letra A. E agora, pra gente fazer esse A ficar como esse, a gente precisa engrossar. Só que a nossa ponta aqui é rígida, não é maleável nem nada. Então, como que a gente faz? Na parte que desce, a gente vai passar uma linha, tipo uma linha dupla. E na parte que sobe, a gente não vai fazer nada. Então, por exemplo, aqui na letra A, aqui sobe, eu não faço nada. Aqui desce, então eu vou passar um traço ao lado dela, um traço paralelo, descendo. Aqui sobe, eu não faço nada. E aqui desce, então eu passo um traço assim. Pronto. Agora é só pintar dentro e aí vai ficar muito parecida. Ó, pronto. Essa daqui foi uma das letras só que eu fiz e você vai fazendo isso com todas as outras letras. Uma dica pra vocês, independente também da caneta que você estiver usando, se você for iniciante, faça o alfabeto que você costuma fazer no seu caderno mesmo. Então, por exemplo, tem vários estilos de D. Pode ser um D assim, um D assim, por exemplo. Então, se você, por exemplo, faz esse no seu caderno, começa a fazer lettering com esse. Depois que você já tiver acostumada, aí você vai testando outras formas pra ver qual que fica melhor com a sua letra. Então, esse foi o fake lettering com a caneta esferográfica normal. E agora, os outros dois materiais que eu vou mostrar vai ser com um marca-texto e a outra com uma canetinha de ponta cônica. Vou começar com a canetinha de ponta cônica. Essa daqui é da Faber-Castell Dual, a bicolor. E como que é, ó, a pontinha cônica, como vocês estão vendo, é tipo um triângulo. Tem várias de outras marcas, tem da Acrylex, tem da Crayola, que é super famosa. Mas enfim, eu vou mostrar aqui com vocês com essa daqui da Faber. O que pode mudar, às vezes a pontinha é um pouquinho maior, um pouquinho menor, e aí o tamanho do lettering vai ter que mudar um pouquinho também. Mas ela também é uma ponta rígida, não é maleável, e a gente consegue fazer igual eu mostrei aqui pra você, o fake lettering. Então vamos lá. Pra fazer o traço fino, a gente vai usar a pontinha da nossa caneta, aqui bem essa pontinha. E pra fazer o traço grosso, a gente vai virar, deitar um pouquinho mais a caneta
pra fazer o traço mais grosso. Tem gente que coloca pressão como se fosse a brush pen, mas eu não gosto muito porque parece que vai sair essa ponta, fica com menos tempo de vida a caneta. Então é legal você ir virando a ponta, então um pouquinho mais pra cima, deita um pouquinho mais pra cima e deita um pouquinho. Então vamos lá, uma dica aqui é você tentar soltar o mínimo possível da ponta no papel pra sua letra ficar super contínua e não ficar tão quadradona. O que faz a letra não ficar tão quadrada é também o treino. Inclusive, abaixo aqui na descrição e também nos comentários eu vou disponibilizar o meu alfabeto e também com alguns treinos para você ir treinando. É só baixar, imprimir ou enfim, para você ir olhando aí e é só clicar no link. Então, por exemplo, o que você não pode fazer? Usar a ponta fina para subir e fazer só um traço assim. E aí agora desce e você faz um traço grosso assim. E aí sobe e desce. Você está vendo que não tem nenhuma harmonia nisso daqui? O que a gente tem que fazer então? Do traço fino, a gente vai virando, vai indo pro médio e pro grosso. Aí vai pro médio, fino, médio, grosso. Pra ficar uma letra contínua dessa forma. Mudei o ângulo pra vocês verem melhor o movimento da caneta. Ó, então a gente sobe fino, colocando pouca pressão e a pontinha um pouquinho, não tão deitada e nem tão em pé. Um pouquinho assim, tipo 45 graus. E aí, pra deitar, a gente deita um pouquinho a caneta. Eu não tirei a caneta do papel. E aí, a gente vai alterando a pontinha até ficar mais fina. E depois desce pra ficar mais grossa. O próximo é com o marca-texto, que é basicamente a mesma coisa, só que ela muda um pouquinho porque existem diversas pontas de marca-texto. O marca-texto também tem a ponta rígida e chanfrada, só que eu vou mostrar aqui pra vocês, vou comparar. Esse daqui é da Cis Lumine Pastel, ele é super baratinho, mas vocês estão vendo que a pontinha dele é um pouquinho mais quadradona? Isso dificulta um pouco na hora de fazer o lettering, porque na hora que a gente vira assim a caneta, fica meio que faltando espaço, então atrapalha um pouco. Já, por exemplo, o Stabilo Boss, vocês estão vendo, ó, ele é bem chanfradinho e gordinho, então uma dica, inclusive, é muito mais fácil você fazer lettering com marca-texto, com o marca-texto mais velhinho, assim, mais desgastado, porque a pontinha já tá mais arredondada do que fazer um lettering com, por exemplo, um marca-texto super novo, porque a pontinha tá zero desgastada e fica super fina. E aqui vocês estão vendo nesse quadradinho aqui, é igualzinho, por exemplo, o marca-texto da Stabilo Swing Cool. A pontinha não é fina, não é tão fina igual vocês estão percebendo aí. Ela já é mais grossa, mais quadradona, por isso que é difícil de fazer o lettering com ela. Então, o marca-texto que eu recomendo, que gosto de fazer o lettering, é esse daqui da Faber-Castell, que quando a pontinha vai se desgastando, fica bem melhor pra gente fazer o lettering. E o da Stabilo Boss, que quando... Gente, esses daqui são incríveis, acho que é o meu favorito. E eu gosto muito da ergonomia, nem sei se fala assim, gente, mas dessa forma que a mão encaixa certinho. E pra gente fazer o nosso fake lettering, então eu vou mostrar com esses dois. Esse aqui também é super baratinho. Pra fazer o fake lettering com o marca-texto, a gente vai ter que posicionar ele de uma forma diferente da canetinha, que ela é basicamente tudo igual assim, né? O marca-texto não, tem uma pontinha mais fina e depois vai fazendo tipo um chanfrado mesmo. Pra gente fazer isso, a gente vai precisar colocar o marca-texto em uma posição que dê pra gente movimentar a nossa mão sem tirar muito a pontinha do papel, pra não ficar com aquele, tipo, dessa forma assim a letra, pra ficar bem contínua. Então, como que a gente vai fazer? Se você for destra, coloca a pontinha mais fina pro lado esquerdo. Se você for canhota, você vira o marca-texto, coloca a pontinha mais fina pro lado direito. A pontinha mais fina é a pontinha mais alta, então essa pontinha aqui é a pontinha que a gente vai fazer o traço fino e o traço grosso a gente vai usar a base inteira. Fica muito difícil da gente fazer esse traço assim, porque fica meio que ao contrário. É a mesma coisa aqui, ó. Não dá pra mexer muito bem. Então, por isso que tem que ficar então, grava na sua cabeça. Destro, pontinha virada pro lado oposto, pro lado esquerdo. Canhoto, pontinha virada pro lado direito. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a bicolor. Pra subir, a gente sobe com a ponta fina. Aí, a gente encosta toda a plataforma do marca-texto. Vai até a pontinha fina. E aí, a gente desce novamente. Inclusive, pega seu caderno e vai treinando junto aqui comigo pra você ir conseguindo criar memória muscular, viu? Então, ó, mostrando de outro ângulo melhor pra vocês enxergarem bem o movimento do marca-texto. Primeiro, a gente sobe fino, passa, vai virando pra ficar um traço médio e faz o traço grosso. A gente vai fazendo o traço fino e aí a gente faz traço grosso.
lembrando de tentar tirar a pontinha do papel o mínimo possível. O fake lettering basicamente é isso. Como eu disse, com o treino vai melhorando cada vez mais. Como eu disse, tem aqui o material de apoio para vocês verem o alfabeto, treinarem o alfabeto e também alguns outros exercícios que eu vou mostrar agora com a brush pen, que você pode fazer aí com sua canetinha, com seu marca-texto, para ir adquirindo memória muscular, como eu já disse. E com paciência também, gente, com o tempo a gente vai melhorando. Então, bora lá pra brush pen. Então vamos lá, gente. Essa brush pen aqui que eu vou usar com vocês é a Cis Dual Brush. Ela já apareceu diversas vezes aqui no canal, tem até vídeo resenhando elas. E a brush pen, como vocês estão vendo, é uma ponta pincel, uma ponta flexível, maleável e tudo mais. E essa daqui, no caso, é uma ponta grandona, porque tem diversos tipos de ponta. Vou pegar algumas aqui pra mostrar pra vocês. Ó, gente, peguei aqui algumas brushes que eu tenho. Vocês estão vendo a diferença de ponta entre cada uma delas? Essa daqui é a maior de todas, essa é uma minúscula, uma brush field, que então, como que a gente mexe com cada uma? Quanto menor a ponta, menor o lettering. Quanto maior a ponta, maior o lettering. Então, por exemplo, eu não vou poder fazer um lettering de uma linha com essa brush da Cis, porque vai ficar um horror. E eu também não vou poder fazer um lettering com essa brush field aqui, gigantesco, ocupando 5 linhas, entendeu? Então, a gente vai ter que ir adaptando a cada ponta que a gente tem. Brushes que eu recomendo para quem tá iniciando no lettering. Brushes que não são nem tão maleáveis, nem tão duras, porque quanto mais maleável, é mais difícil da gente diferenciar o traço do fino pro grosso, porque fica tudo meio bagunçado, assim, a gente não consegue ter tanta firmeza na nossa mão. E brushes muito rígidas, é muito difícil da gente fazer o traço fino sem ficar tremido. Por exemplo, essa daqui, eu até gosto dela, não sei se é muito adaptável para iniciantes, mas uma que eu não gosto de jeito nenhum para quem tá iniciando, até para quem já sabe fazer, eu no caso não consigo fazer até hoje lettering com essa brush, que é a brush da Unipin, que é uma ponta field também, igualzinha a essa daqui, ó. Só que é extremamente difícil fazer o lettering com ela, porque a pontinha é muito rígida, e na hora de fazer o traço fino fica tudo tremido, porque a gente não consegue estabelecer uma firmeza assim na mão. Então, brushes que eu indico para iniciantes, assim, falando as marcas. Gosto muito da Cis Dual Brush, acho elas incríveis. Tem 2 pontas, então tem uma só com uma ponta, nunca testei, mas acredito que seja mais ou menos a mesma coisa. Gosto muito também, para iniciantes, a brush da Stabilo, porém, o preço não é muito favorável, porque nas primeiras brushes a gente sempre costuma desfiar ou estragar mais rápido. Então, por isso que a da Stabilo é um pouco ruim, porque, gente, é cara, né? Então, estragar uma brush dessa não é muita opção. Mas seria ótimo, porque a pontinha delas é um pouquinho menor, só que ela, tipo, é incrível, assim. Parece que ela vai fazendo lettering sozinha. Gosto muito das da Staedtler também. Elas são um pouquinho mais molinhas do que a da Cis. E um pouquinho menores também, mas eu gosto muito delas também, vem 2 pontas e tudo mais. E a da Koi também eu acho incrível, porém ela é um pouquinho mais carinha, ela é tipo uns R$3 mais cara que a da Cis. Mas a ponta é incrível também, dá pra diferenciar super o traço fino do grosso, é muito boa mesmo. Como eu já disse, é a mesma regra, sobe fino e desce grosso. Mas como essa é uma ponta flexível, a gente não precisa ir mudando tanto nossa mão, colocando do lado certo, igual a gente faz com o marca-texto, com a canetinha, para fazer o lettering. A gente consegue diferenciar os traços colocando mais pressão e menos pressão. Então, pra gente fazer o traço fino, a gente coloca menos pressão na nossa mão. E pra fazer o traço grosso, a gente aperta um pouco mais a caneta no papel. Dicas aí pra vocês. Nunca coloca essa ponta assim, ó, de bico e pra ir pressionando, porque vai estragar extremamente mais rápido do que estragaria. E também não deixe sua caneta super deitada, porque vai ser super difícil da gente fazer o traço fino assim. E aí não tem muita firmeza na mão. Então a caneta tem que estar, tipo, na diagonal, assim, uns 45 graus, pra dar certinho, pra gente conseguir movimentar a nossa mão e diferenciar os traços. Então, por exemplo, pra subir, a gente coloca bem menos pressão na nossa mão. Não deixe sua mão ultra leve, porque senão os traços vão ficar tudo tremidos assim. O que é normal no começo, porque a gente ainda não adquiriu muita memória muscular na mão, então é normal ficar dando umas tremidas. Mas para auxiliar nisso, coloca a mão aqui apoiada, não deixe sua mão flutuando, porque senão vai ser mais difícil. Apoia sua mão aqui e seu braço também na mesa, enfim, no seu caderno, para te auxiliar. E a gente coloca menos pressão e vira um pouquinho assim, coloca mais pressão. Volta um pouquinho da pressão, aí sem pressão e com pressão assim. E aí forma o nosso lettering. E a mesma coisa do marca-texto e da canetinha.
cuidado pra gente não fazer um lettering quadradão. Então não faz traço por traço até formar a letra, porque não vai ficar harmônico, vai ficar um quadrado, entendeu, gente? Então sempre lembra isso. A nossa ponta flexível aqui, a nossa brush pen, dá pra fazer diversos traços. Então vocês estão vendo a variedade de traços que dá pra fazer? E aí a gente não pode pegar o mais fino de todos com o mais grosso e fazer o lettering, porque senão fica muito estranho, não fica muito harmônico. Então a gente tem que pegar o mais fino com o mais grosso em relação ao mais fino, entendeu? Então se você quer usar esse daqui, esse grossão aqui, você vai ter que usar pelo menos a partir desse mais fino, a partir desse, pra não ficar estranho. Então, por exemplo, eu quero pegar esse mais fino e esse mais grosso. A gente vai, faz o fino, aí vai no médio, porque entre esse e esse tem um ou dois riscos um pouquinho mais grossos, mas não tão grosso para chegar nesse ponto. Então a gente faz um pouquinho mais grosso e aí o grossão. E aí volta pro médio, fino e grosso. Então aí a gente vai treinando melhor com treino, com paciência e fazendo os exercícios. Nossa musculatura vai já meio que decorando, aprendendo a como usar a brush pen melhor. Então é muito importante dar essa continuidade aqui também na hora de ligar a letra, não só na letra, como na hora de ligar. Então, por exemplo, vai escrever a letra aqui assim, você não pode juntar essas duas assim com um traço, entendeu? Porque não vai ficar muito legal. Então aí a gente vai ter que ir trabalhando isso. Fez aqui a letra pensando na continuidade. Uma dica, se você tem dificuldade de juntar uma letra com a outra, é ir fazendo as duas letras separadas e tentando fazer o mais próximo que você conseguir. Então, por exemplo, coloquei o A aqui e eu quero juntar com a letra C. Não coloca a letra C aqui, coloca a letra C o mais perto que você conseguir, às vezes até vai juntar automaticamente. Mudei de ângulo igual eu fiz com as outras canetas para vocês verem melhor como que a brush vai se movimentando. Então, para o traço fino, a gente vai fazendo aqui com ela a 45 graus, nem tão deitada, nem tão em pé. E faz o traço grosso, sobe o traço fino. E o traço grosso, também tentando soltar o mínimo possível a caneta do papel. Então, gente, os exercícios que eu falei que você pode fazer, deve fazer, com a brush pen ou com marca-texto, canetinha. E mesmo que você já saiba fazer o lettering, é muito importante fazer isso pra gente ir adquirindo mais firmeza na mão e conseguindo melhorar a continuidade dos traços. Então, eu vou colocar alguns aqui pra vocês, mais no link que eu vou disponibilizar. Tanto nos comentários quanto na descrição tem outros exercícios, tem também o nosso alfabeto para vocês se inspirarem e treinarem por cima dele. E aí agora eu vou ensinar vocês a como fazer sombra. Vocês sempre têm muita dúvida como faz a sombra, que lado coloca. E aí eu vou ensinar aqui a vocês agora. Eu fiz aqui de caneta preta o nosso lettering, mas você pode fazer a cor que você quiser. E para sombra a gente precisa de uma cor diferente. Pode ser mudando o tom ou mudando a cor em si. Então vamos lá. Aqui tá a nossa letra, como vocês estão vendo. Primeiramente, primeiro de tudo, a gente precisa escolher um lado. Ou o lado direito ou o lado esquerdo. Escolhe aí o seu, independente de qual for. Eu costumo sempre fazer a sombra pro lado direito, acho mais fácil, mas você faz do jeito que você quiser. Então, com a nossa outra cor ou com o nosso tom diferente da cor principal, a gente vai fazer. Eu escolhi o lado direito, por exemplo. Então, vou separar aqui os traços dessa palavra, dessa letra, para vocês entenderem melhor. E se juntar tudo isso, fica esse daqui. Então, nesse traço, como eu escolhi o lado direito, tem aqui, esse é o lado esquerdo, esse é o lado direito desse traço, certo? Então, como eu escolhi o lado direito, eu vou riscar aqui no lado direito. A mesma coisa nesse daqui. Aqui desse lado é o lado esquerdo e aqui desse lado é o lado direito. Então, eu vou riscar do lado direito, que foi o que eu escolhi. Se você escolher um lado, você vai ter que usar esse lado para a letra inteira, para a palavra inteira. Aí, nesse tracinho aqui também, a mesma coisa. Desse lado é o lado esquerdo, desse lado é o lado direito. E aí, a gente é só completar aqui na nossa letra. No lado direito, que foi o traço que eu fiz aqui. Nesse daqui, embaixo. Aqui, o lado direito. E aqui também o lado direito. Pra gente não ter que ir separando assim sempre, você pode pensar de algumas formas. Uma delas é você pensar que tem um solzinho aqui, ó, jogando os raios de luz na nossa letra. E quando ela joga os raios de luz, a sombra aparece do outro lado, né? Se o sol tá jogando luz pra cá,
não vai aparecer a sombra para o outro lado. Então, aí você vai e faz assim. Eu não consigo imaginar direito dessa forma, mas tudo bem. Você pode imaginar também como se fosse uma letra 3D. Então, por exemplo, eu fiz aqui o nosso lettering com a letra preta. Se eu viesse aqui com uma outra caneta rosa, por exemplo, e fizesse um lettering por cima, só que um pouquinho mais pro lado, iria formar a minha sombra. Entendeu? Então, essa acho que é a melhor forma de pensar, que seria como um 3D, duas letras juntas. E aí a gente vai fazendo dessa forma, gente, dependente da cor, da letra, sempre assim. E se você escolheu pro lado esquerdo, calma que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu não sou muito boa do lado esquerdo, mas é só a gente pensar da mesma forma. Então a gente faz aqui os traços novamente. E aí vamos pensar de novo, lado direito ou lado esquerdo? Lado esquerdo, o lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo e lado esquerdo. E aí a gente vai passar isso pra nossa letra. No lado esquerdo, opa, a gente dá uma confundida na mente. No lado esquerdo aqui. Pronto, essa é a nossa sombra. Então é basicamente isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, não esquece de me falar aqui embaixo. É muito treino mesmo. E quando você adquirir, baixar, imprimir os materiais que eu disponibilizei aqui pra vocês, não esquece de postar no Instagram, porque eu vou amar ver que você tá usando eles pra te ajudar no lettering. Eu tenho certeza que você vai aprender esse ano de 2021 a fazer um lettering incrível como esses que estão aparecendo aí na tela. Foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado e espero que eu tenha ajudado também. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te ajudar de novo. Deixa muito like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo que eu postar, porque temos vídeos aqui da segunda, quarta e sábado, 5 horas da tarde. Segunda, quarta e sábado, 5 horas da tarde. Não esquece que o material que eu disse tá linkado aqui na descrição e também nos comentários pra você acessar, imprimir, baixar, enfim. Mas é isso, gente. Um beijo. Tchau, até o próximo vídeo.